Salve, salve, nação tricolor. Uma boa noite, né? Se é que a gente pode falar boa noite neste vexame histórico que a gente presenciou hoje. Nesta vergonha, e mais uma vergonha para a conta de senhor Guilherme Bellintani, Guilherme Cortizo Bellintani. Mais uma vergonha para a conta de seu Vitor Ferraz. Mais uma vergonha para a conta de Guto Ferreira e para esse elenco do Bahia. Mas a gente não pode começar diferente. A gente precisa falar dele, Guilherme Bellintani. Meu caro, o que é que você vai fazer pelo nosso Bahia para evitar um desastre anunciado? Vai esperar chegar o desastre, vai largar a bomba aí para a próxima gestão? Vai pedir desculpas e sair de fininho? Ou não vai sequer aparecer e deixar a bomba aí nas costas de quem sempre segura este clube nos piores momentos, que é a sua torcida? Como explicar um desastre como esse? Como explicar para a torcida que apoia sempre esse clube, que o clube não consegue vencer do Barcelona de Ilhéus em plena Fonte Nova com o time principal? O que é isso, Guilherme Bellintani, que você está fazendo com o Bahia? O que é isso, Vitor Ferraz? Apareçam. Vocês têm a obrigação de dar satisfação para a torcida do Bahia. Vocês têm a obrigação de dar entrevista hoje e explicar para a nação tricolor o que é que está acontecendo. Não se pode admitir vexame atrás de vexame. Há tempos, meus caros, eu não me lembro de a torcida estar sendo tão maltratada como tem sido ultimamente. Não me lembro. Nem nos piores momentos de redemocratização a partir de 2013. Eu não me lembro de um time ser tão vergonhoso, de um clube ser tão apequenado jogo após jogo. Quando a gente vê o resultado, a gente consegue enxergar em campo o que a diretoria tem feito fora de campo. A gente não pode imaginar que esse passivo só está entrando agora em campo. Longe disso. Isso que a gente está vendo hoje é reflexo de 2018, 2019, 2020 e 2021. São 4 anos de um Bahia que acaba de cair ano após ano. Reduz a qualidade do seu elenco ano após ano. A gente viu um Ceará que em 2019 quase caiu e em 2020 conseguiu fazer a melhor campanha da história. A gente viu um Fortaleza que em 2020 quase caiu. Tomou inclusive 4-0 do Bahia em pleno Castelão. Mas em 2021 chegou a Libertadores fase de grupos. E a gente vê um Bahia que em 2019, segundo semestre, só não caiu porque tinha uma gordurinha para queimar do primeiro semestre. Mas não satisfeito, quase caiu em 2020. A gente sabe de tudo o que aconteceu. Foi por um detalhe. Mas não satisfeito por ter quase caído em 2019, se não tivesse feito a gordurinha do primeiro turno, teria caído. Não satisfeito por quase cair em 2020, mas nas últimas rodadas, por um milagre, o Bahia não caiu. O Bahia não só repetiu os mesmos erros, como aprofundou os erros. Resultado, queda desastrosa em 2021. E aí a diretoria poderia dizer, poxa, a gente buscou administrar em plena pandemia. Calma lá. Não só o Bahia. Todos os clubes tiveram sofrimento com a pandemia. E ainda que a gente fale que uns sentiram mais, outros sentiram menos, fato é que o Bahia não caiu por causa de dinheiro. O Bahia caiu porque foi incompetente a partir da sua diretoria. E se o Bahia tentou segurar o bolso para tentar manter as contas em dia, o desastre veio a galope. E a queda resultou em mais de 100 milhões de reais de prejuízo. Não tem perdão, presidente Guilherme Bellintani. A vergonha que você está fazendo a gente passar dentro das 4 linhas, sinceramente, não tem precedentes. Não me lembro. A gente está falando aqui de um time que se reestruturou ano após ano, mas quando começou a gestão Guilherme Bellintani a partir de 2018, foi caindo de qualidade ano após ano. E aí vão me perguntar, poxa, 2018 a gente foi bem. Calma lá. Em 2018, Guilherme Bellintani se valeu daquele Bahia montado no primeiro ciclo, a partir de 2016 para 2017 na gestão
Marcelo Santana e Pedro Henrique. Quando ele começou a meter a mão nesse time, o elenco desandou, desceu ladeira abaixo. Mas, por outro lado, e respeitando todo mundo que pensa ao contrário, não dá para ter apenas um culpado. Na verdade, tem o principal culpado. E ele sabe disso. É quem detém a caneta, seu Guilherme Cortizo Belintani, presidente do Esporte Clube Bahia. Entra na jogada, seu Vitor Ferraz também. Porque não consegue fazer com que o Bahia esteja minimamente à altura do que sua torcida merece. É como se a gente fosse para as partidas sem perspectiva. E se tem algo que é terrível para o torcedor, é não ter a capacidade de acreditar. E essa gestão está destruindo sonhos. Este Bahia está fazendo mal para o seu torcedor. Este Bahia faz a gente sofrer cada vez mais, jogo após jogo. Parabéns aos guerreiros e corajosos que estiveram lá na Fonte Nova hoje. Porque esse Bahia não merece, infelizmente, essa torcida que tem. O que pedir para a torcida? Nada. É pedir perdão. Pedir perdão, pedir desculpas. E a gente já cansou de palavras, já cansou de desculpas, já cansou de justificativas. Nada disso a gente quer. O que a gente quer é resposta nas 4 linhas. O que a gente quer, precisa e exige é que o time ganhe. Mas não só ganhe. É que o time vença e convença. Não tem outra opção. Estamos falando, com todo respeito ao Barcelona de Ilhéus, de times semi-amadores. De times que, se colocar no Intermunicipal, não ganham o Intermunicipal. Tem alguma qualidade? Tem. Mas para jogar Intermunicipal. O Campeonato Baiano não é parâmetro. Mas se um Campeonato Baiano que não é parâmetro, o Bahia sofre desse jeito. O que dizer da Série B, que o Bahia já enfrenta o Cruzeiro na sua estreia? O que dizer de uma temporada que o Bahia não tem outra opção a não ser subir no final do ano? Até quando, o presidente Guilherme Belintani, você vai estar afundando o Bahia ano após ano? Temporada após temporada, elenco após elenco. E é o que eu estava dizendo. Responsabilizar a diretoria não significa também inocentar Guto Ferreira e inocentar os jogadores. Mas a gente não pode começar diferente. Porque o principal responsável, grande responsável, é quem detém a caneta. É quem gera este clube, senhor presidente Guilherme Belintani e senhor Vitor Ferraz. Agora, evidentemente, senhor Guto Ferreira também está sendo aquele Guto Ferreira que a gente muito bem conhece. Há tempos a gente critica. É um Guto Ferreira de uma pobreza ofensiva absurda, assombrosa, impressionante, e que não consegue fazer um time render quando precisa propor o jogo. Não é de hoje. Quem aqui se esqueceu de Bahia e Sampaio Corrêa, aquele jogo de 2016, que por um acaso a bola sobrou para a Hernani e o Bahia fez o gol? Se não fizesse aquele gol, não iria subir de divisão. E a gente sabe disso. Sabe? O próprio Ceará, que fez a melhor campanha de sua história com o Guto Ferreira, sabe disso que eu estou falando. Não estou dizendo que está chegando agora aqui, eu vou ter esse cuidado. Ele não é o principal culpado. Mas não ser o principal culpado não significa ser inocentado. Para completar, jogadores. Não se admite um Bahia com este elenco que, a despeito de todos os limites, e a gente sabe que tem limites, não consiga ganhar de um Barcelona de Ilhéus em plena Fonte Nova. Poxa, tem limitações? Tem. Mas tem Danilo Fernandes, tem Luiz Otávio, tem o William Maranhão ainda fora de forma, mas consegue fazer uma partida. Tem Marco Antônio, que veio do Botafogo em um outro nível e não mostrou nada até agora. Tem Rodalega, que para mim é um suspiro em meio a um deserto de bons jogadores. E não é possível que com esses 4 ou 5 jogadores o Bahia não consiga fazer do limão a limonada. Não é possível, não tem como admitir. E por que eu estou falando isso? E aqui tá até Gustavo Oliveira tá dizendo, Bara, vamos começar a culpar os jogadores aí, Belintani é ruim, é? Porém, ele pode contratar moradores de rua e tem a obrigação de ganhar do Barcelona de Ilhéus. Pois é, meu caro Gustavo, a responsabilidade é dele, pode ser com quem for no elenco. Não tem justificativa. Pode ser com o time de transição que existisse, que não existe mais, ou sub-20. É obrigação, com todo o respeito que o Barcelona de Ilhéus exige. E onde é que eu quero chegar? Quando a gente fala de diretoria, a gente fala de resultado em campo, porque a diretoria tem a obrigação de entregar resultado em campo, e o que a torcida quer
É resultado em campo. Nada, não quer mais nada além disso, não. A torcida tem esse direito de poder sair comemorando da Fonte Nova e há muito tempo a gente não consegue sair comemorando da Fonte Nova. Mas, sinceramente, eu vou falar para vocês uma coisa que eu acredito muito. Não é falta de dedicação, não é falta de seriedade, não é falta de trabalho. Sabe o que é? É falta de entendimento do que é futebol. E isso é o que mais me preocupa. Porque se fosse falta de trabalho, bastava trabalhar que dava resultado. Se fosse falta de seriedade, bastava se exigir seriedade ou mudar a postura que teríamos resultado. Mas se tem algo que não se constrói da noite para o dia, é entendimento de futebol. Não adianta. Não existe curso de futebol. Não existe universidade de futebol. Futebol exige feeling, futebol exige entendimento do que é a dinâmica do futebol, do que é o timing do futebol, do que é saber investir. E não só o Bahia, como outros clubes que têm elenco, que são melhores, conseguiram fazer elenco melhores, com menos dinheiro do que o Bahia, é bom que se diga. Então o problema muito claro é de gestão de futebol. Gerir futebol exige entender futebol, o primeiro ponto é esse. Segundo ponto é o seguinte, gerir futebol exige saber gerir problema. E o Bahia, desde 2019, é um péssimo gestor de crises. Vamos trazer um exemplo. Segundo turno de 2019, o Bahia ficou 9 partidas sem vencer. Primeiro turno de 2020, 9 partidas sem vencer. Segundo turno de 2020, 8 partidas sem vencer. Primeiro turno de 2021, 8 partidas sem vencer. Resultado, fim do ano, a tragédia anunciada. Eu contei aqui, gente, 4 semestres seguidos com o Bahia ficando sem vencer quase metade de um turno. Sabe por que isso? Para além da incompetência, para além da falta de qualidade, para além da falta de entendimento do que é futebol, para além daquele desastre que é botar uma placa no vestiário falando que tem meta de 5 pontos em 6 jogos. Para além de tudo isso, o problema é não saber gerir crises. Todo time oscila. Todo clube oscila. Mas o Bahia não oscila, o Bahia despenca. Despenca, entra em espiral negativa e salve-se quem puder, cai num atoleiro sem fim. E me desculpem, 2019, 2020, 2021 e 2022. Mudamos técnico, mudamos elenco e não mudamos o quê? Diretoria. Então, meus caros, até pela lógica, a gente consegue, infelizmente, identificar quem são os grandes responsáveis por essa vergonha após vergonha. Por esse apequenamento do Bahia dentro das 4 linhas. Por esses vexames atrás de vexames. E Guilherme Belintani está aí, colecionando vexames. E a gente não suporta mais. Uma coisa é certa. Contem com o canal Bara Bahia, para que a gente seja aqui porta-voz de uma torcida que não merece essa diretoria acabando com o nosso time dentro das 4 linhas. E que fique claro, não existe outra alternativa. Pode até não ganhar o Baianão, que dê vexame. Pode até não ganhar o Nordeste. Pode até passar vexame na Copa do Brasil. Mas se tem algo que é inadmissível e que é obrigação do Bahia, é voltar para a Série A em novembro de 2022. Vou repetir. É voltar para a Série A em novembro de 2022. Não tem outra alternativa. Ou volta ou cai fora. Não estou aqui defendendo golpe, nem impeachment, nem nada disso. Com todo respeito a quem pensa assim. Porque eu acho que a gente tem que assumir os ônus do processo democrático. Mas se ele sabe que ele não pode entregar aquilo que o elenco merece, aquilo que a torcida merece, aquilo que a história do clube merece, cai fora. Pede desculpas e, humildemente, calça a sua sandália e pede licença, meus caros. Tá aí, presidente Guilherme Belintani, a responsabilidade é sua. A gente nunca faz crítica aqui, só crítica pela crítica. Porque nosso compromisso é com o Bahia. Mas, por outro lado, uma coisa é certa. O nosso compromisso é com o Bahia e o nosso compromisso é com a história desse clube. E a gente não tem como permitir, enquanto torcedor, enquanto torcedora, enquanto vocês que estão aqui com a gente, 184 pessoas simultâneas, que esse clube seja pequenado jogo após jogo. Qual será o próximo desastre? Copa do Nordeste? Depois vamos ter Campeonato Baiano e mais um desastre? O que está acontecendo com esse Bahia? Vocês, presidente Guilherme Belintani e senhor Vitor Ferraz, coloquem a cara na tela. Não importa qual vai ser a repercussão disso, mas vocês devem satisfação à torcida do Bahia. É obrigação.
Obrigação profissional e moral. Basta de ficarem sumidos. Aguentem a repercussão do que o Bahia tem feito nas 4 linhas. Porque não tem condições. Ou vocês colocam a cara e colocam um braço na seringa, ou a torcida vai se revoltar cada vez mais. E com razão. Não peçam apoio da torcida. Apoio não se pede. Apoio se conquista. E isso é um dos grandes lemas em qualquer gestão séria de futebol. Reconquistem essa torcida que vocês maltrataram e maltratam jogo após jogo. Desculpa, gente, o desabafo. Desculpa, meu caro Matheus Loyola, o desabafo também. Nós estamos como palhaços, infelizmente, sabe? A gente dá chances, a gente oportuniza discussões, a gente busca apoiar de qualquer forma que seja. Quem é sócio pode ser sócio, continua sendo sócio, com cara de palhaço, mas continua. Quem não pode ser sócio, apoia de outras formas. Apoia nas esquinas da vida, falando bem do clube, ou torcendo pelo clube, ou conquistando novas pessoas, ou vai lá comprar na loja do Bahia, por sinal, ou assina sócio digital. Apoia de todo jeito. Mas, infelizmente, essa diretoria do Bahia não está minimamente à altura da grandeza de sua torcida. Não pode estar da forma que está. É preciso ter um saculejo geral. Não dá. Já fez protesto, já foi lá à porta do prédio, já foram para o CT, já cobraram o melhor desempenho. Falta o quê? É isso que me assusta, sabe? Longe de mim defender a violência. Longe de mim justificar as mãos pelas próprias mãos. Mas uma coisa é certa. Há tempos, e eu falo isso com toda a tranquilidade de quem está na Fonte Nova desde os 3 anos de idade. Vou fazer 40 esse ano. Há tempos eu não vejo o Bahia tão maltratado pela sua diretoria. Uma diretoria que não entrega o futebol dentro das 4 linhas. E uma diretoria que não tem um papo reto com o seu torcedor e a sua torcedora. Vocês, e repito aqui para passar para você, meu caro Matheus Loyola, devem satisfação à torcida do Bahia. Fale o que for. Mas estejam hoje, junto com o Guto Ferreira, sentados na coletiva. É o mínimo que se espera. Mínimo que se espera. Para a torcida entender minimamente o que é que vocês têm a falar para a torcida. Não venham com papo furado de que vai ter a próxima partida, de que vai buscar melhorar, blá, 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 pipipi, popopó. Não quer saber disso, não. A gente quer saber de realidade. O que é que está acontecendo com o Bahia? Está com problema interno? Sim ou não? Como é que está a parte financeira? Como é que está o salário? Cadê o diretor de futebol? Como estão as negociações? Vai esperar chegar em abril para trazer o diretor de futebol? Vai esperar chegar em abril para trazer 4 ou 5 jogadores? Que loucura é essa? Presidente, você acha realmente que trazendo 4 a 5 jogadores em abril e o Bahia enfrenta o Cruzeiro no começo de abril, você vai subir de divisão assim? Você acha que vai resolver, vai entrosar, vai adaptar, vai conseguir entregar resultado em pouco tempo? Série B é forte. Não se iluda não, presidente. Tem que chegar voando lá. E acredite, você está cavando, infelizmente, uma péssima imagem na história do clube. A gente faz votos e não sou amigo do quanto pior, melhor, porque nosso compromisso é com o Bahia. E a gente faz votos de que você bote a sua cara na tela e mostre serviço. Porque já deu. E, sinceramente, a gente está no fundo do poço e essa torcida imensa não merece. Obrigado a cada um de vocês que está aqui com a gente. 220 pessoas simultâneas. Seja bem-vindo, meu caro Matheus Loyola. Desculpem o excesso se eu me excedi. Tô estressado, tô revoltado, tô pé da vida. A gente tá aqui todo dia, meu caro. Ontem uma live com o Bobô. Uma live que a gente tenta ali revisitar sonhos de um Bahia extraordinário que foi campeão brasileiro. Venceu o título convencendo. Assombrou o mundo da bola. Ninguém acreditava no Bahia. Mas o que o Bahia fez? Respondeu dentro das 4 linhas. E o que é que o Bahia faz hoje em dia? Vexame atrás de vexame. Parabéns, Barcelona de Ilhéus. Vocês foram guerreiros e fizeram aquilo que o Bahia não conseguiu fazer dentro das 4 linhas. Mais uma vez, gente, vou respirar um pouco. Meu caro Matheus Loyola, seja bem-vindo, boa noite. Desculpe o desabafo, esses 20 minutos de desabafo. E a gente vai trazer tudo aqui sobre esse péssimo jogo. É chato. Confesso a vocês que não é nada agradável falar sobre essa partida. Então vamos focar até um pouco mais aí sobre análise de gestão. Tem SAF para a gente falar um pouco também a respeito disso. E se a torcida está desesperada atrás de SAF, é porque não tem esperança nessa gestão trágica que a gente tem visto
dia após dia. É bom que se diga, tá? E vamos trazer, obviamente, a entrevista de Guto Ferreira, o que é que ele tem a dizer, e com alerta mais uma vez, ou com apelo mais uma vez. Seu Guilherme Belintani, seu Vitor Ferraz tem a dignidade de sentar ao lado de Guto Ferreira e falar de frente com a nação tricolor. É isso, meu caro Matheus Loyola. Muito obrigado mais uma vez pela sua presença, meu caro. Já já vou trazer cada um de vocês está aqui com a gente, 211 pessoas simultâneas,